É. Eu fico triste porque Entende? são, eu fico triste porque assim, grandes cantoras, né, ou seja, nessa área aí feminista, grandes cantoras e que parece que não se tocam, né, que estão Estão usando esse explorando recurso, mais o né? seu corpo do que o seu talento musical. Exatamente, exatamente. E no meu ponto de vista, né? Um ponto de vista meu. E usando isso, sabe, como seu talento principal. Então, assim, eu não acho isso muito bacana, porque, por exemplo, é o que chega a essa massa, sabe? Que Hum. infelizmente com pouca cultura, com pouca educação, então eles acabam pegando isso, né, e transformando isso Algo muito numa forma vulgar. de comunicação, numa forma de expressar sua cultura, e acaba ficando, aí acaba isso dando origem à geração de outras músicas, onde eu vejo coisas violentas, sabe? Vejo coisas excessivamente, eu diria até que pornográficas mesmo, Sim. respeitando a questão da pornografia, mas entendendo que em determinadas mãos, em determinados lugares, ela pode dar margem a outras coisas que não são muito legais. Então, eu vejo a música como um grande influenciador, tanto para o bem quanto para o mal, nesse momento. E o que me dá pena, às vezes, é ver que a parte que não é tão boa é a que mais chega, sabe? E isso, não sei, não sei como é que isso vai, não saberia decifrar como é que isso vai. É, e o que me deixa mais estarrecido nisso tudo é que se criou uma cultura, né, que diz assim: ah, mas o povo gosta disso. Ou seja, se o povo gosta, tem que dar aquilo que o povo gosta. Eu acho um pouco pobre Esse essa argumento, cultura, né? esse argumento, entendeu? Muito Porque o vazio. povo gosta do que você dá para eles, né? Exatamente. E Então, eu se a digo, gente for falar assim, a gente vai parar na época medieval, né? Jogar água aos porcos, né? exato, Jogar os restos para os porcos, né? Que era assim que faziam os reis na época medieval, né? Ali fora dos exato. castelos, bora água vá! Aí jogava, né? A porcaria, né? Ou seja, Pro joga povo, podre, joga podre cultura para essas pessoas que eles aceitam e está tudo bem. Exatamente. Então, Exatamente. E não tem nada a ver com aquela coisa que alguns podem pensar. Ah, isso é papo de gente que quer ser intelectual. Não, não tem nada a ver. não, Tem a ver que o que é bom que chega para mim, né, que chega aqui, digamos, sei lá, para a Zona Sul, falando de algum modo, que também chegue para a periferia, né? exato, Do com mesmo certeza. modo, né? Por que É. não? E parece uma coisa que comprime assim, as coisas boas que não consegue chegar a essas pessoas, a maioria dessas Pois pessoas. é, pois é. Eu lembro que uma vez eu fui, que hoje chama stand-up, né? Mas antes era chamasse de monólogo. Eu fiz um monólogo chamado Vá Tomar no Riso. Hum, E quando eu cheguei no interior, que era uma coisa mais humor, mas não humor ousado, né? hum. Era a questão mesmo de humor rico, digamos assim. E algumas pessoas que produziam eventos diziam: ah, o povo não quer isso não, o povo não quer saber disso não. E eu fiz, cara, como você falou aí, eu acredito que o que não dá às pessoas, não tem como as pessoas conhecerem. Claro, Então, joga para as pessoas e a gente vai ver o resultado. Eu fui para fazer uma vez, fiz 4 vezes. pois Das é, 4, o espaço encheu, entendeu? Em todas. Então, eu pois mostrei, é. consegui mostrar. E depois falei, tá vendo? O problema é que a gente fica nesse vício de que, o povo gosta disso. Foi até na ascensão do Arrocha, né, no meado da Pois década de é. 90. O povo só quer Arrocha. O povo quer Arrocha, quer MPB, quer axé, quer samba, quer tudo. Agora é preciso que o poder público e as pessoas privadas que produzem eventos levem todos os É gêneros para as lógico, pessoas. Entendeu? é lógico. Como a gente sabe, você, já trocando um pouquinho aqui do assunto, como você passeia não só no Brasil, em outras culturas, né, de vários países, como foi se adaptar, né, e, de uma certa forma, ter uma companhia de dança lá fora, em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil, Como é a questão você como foi você criou você tinha uma companhia de dança, né? Lá. é. Na época que
já no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, né? Que foi quando eu montei o Tropical Bahia Show. Antes a gente tinha eu tinha em sociedade com outras pessoas, com outros dois amigos, o Danças Tropicais. A gente fez os Danças Tropicais para atuar na Expo em 92, que era um espetáculo folclórico com danças, a maioria de Salvador, da Bahia, né? E depois eu parti para Minha História Sozinha. E foi muito bem aceito na Espanha, porque era um momento onde o Brasil era muito bem visto, né? Então, assim, esse período todo dos anos 90, o Brasil estava no auge na Espanha, pelo menos ali, né, onde eu circulava. Então, tudo que você fizesse, assim, de brasileiro, poxa, brasileiro, pô, que legal, gente boa, bacana e tal. Então, assim, era tudo muito bem visto, era muito fácil transitar nesse movimento. E com relação, por exemplo, ao Brasil, não sei se foi essa a sua pergunta, se eu entendi direito. Sim, essa comparação com a aceitação lá e a aceitação aqui. E aqui, pois por incrível que pareça, o Brasil é um país extremamente preconceituoso, né? Então, a aceitação do meu trabalho, por exemplo, eu não posso dizer da companhia inteira aqui de dança, mas eu posso falar eu como dançarina quando eu trabalhava no Brasil, né? Então, no Brasil, eu sou dançarina especificamente folclórica, minha especialidade folclórica e voltada para o samba. Então, tínhamos diversos quadros de samba, de sambista mesmo, aquelas vestimentas de biquíni, de escola de samba e tal. Então, o Brasil, aqui, eu realmente vivi algumas situações assim preconceituosas de que aquela classe de dança não é dança, de que dança folclórica, samba, é meio, sabe, inferiorizado. Portanto, as condições de trabalho e pagamentos, muitas vezes também. Tanto é que, durante, por exemplo, dos anos 80 e tal, existiam muitos testes, muitos castings de dança para fora do Brasil. Era muita gente viajando para fora, mas muito mesmo. E aqui, a valorização era pouca, sabe? Assim, tinha um valor para ir para fora, mas aqui dentro o trato, os cachês eram menos. Então, lá fora eu notei muito essa diferença da valorização de uma coisa para outra, sabe? Não que aqui não tivesse, tinha sim, mas a diferença de como você é valorizado, respeitado, considerado artista, tratado, era diferente. A diferença de um músico percussionista, com todos os seus, né, acréscimos de percussionista, e um músico ritmista, né, o ritmista que toca o repinique, o repique, né, o surdo, e domina praticamente aquilo ali, o músico que é o pandeirista e malabarista de pandeiro, né? Então, ele tem um valor grande ali dentro, mas em outros aspectos eu percebi alguns, sabe, entrave. Então, essa é a maior diferença que eu percebi. Entendi. E foi fácil para você se adaptar à cultura lá? Sim, sim. Para mim, sim. Para mim, sim, foi sim. Porque eu também já vinha viajando por outros lugares, né? Eu já viajava desde os 17 anos já para fora do Brasil, com companhias de dança. Então, ficar na Espanha e me adaptar ali, até mais porque é um povo latino. Então, eu já falava espanhol também. Então, foi bem simples. E também circulava muito no ambiente brasileiro, né? Quando entrei no mundo da dança, também tinha esse suporte aí, muito do ambiente brasileiro. Mas, sim, Espanha é um país fácil de se adaptar. E qual desses países você tem mais vontade, assim, de fazer shows? Todos. Todos. E, assim, a gente sabe que houve o retorno, né, de alguns eventos, né? E para a questão da pandemia, como é que você vê? Ainda a questão do problema, se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval. Pois é. Eu, né, poderia puxar a sardinha para o meu lado, porque tenho aqui uma relação com a pessoa que, né, um dos momentos mais auge é o carnaval e tudo mais, mas eu, pessoalmente, inclusive, falo aqui para ele, no meu ponto de vista, eu nem sou a favor dos bares como estão funcionando,
eu não sou a favor das grandes movimentações, eu não sou a favor dos estádios de futebol lotados, como eu tenho visto, nem aqui, nem na Europa. Portanto, eu também não sou a favor da aglomeração do carnaval, porque a gente já está careca de saber que a gente é indisciplinado. Eu não falo nem do brasileiro, eu falo do ser humano de um modo geral, sabe? Nós somos seres indisciplinados, sim, sabe? Estamos muito sedentos de festa, então acho muito complicado você fazer um carnaval onde são multidões na rua, sabe? Controlando isso, sabe? Quem vai usar máscara, quem não vai, quem vai estar circulando, quem tomou vacina, quem não. Então, acho muito precipitado ainda, sabe? Acho que se a gente conseguiu apertar o cinturão até agora, dá para segurar um pouquinho mais, né? Ou no pior das hipóteses, para quem está desesperado, sei lá, talvez, organizar, como era lá antigamente, na época da minha mãe, sabe? Aqueles bailinhos pequenos, com limitações de pessoas, sabe? Hoje tem um baile para 100 pessoas. Quem veio hoje, vamos marcar aqui, com cartela mesmo, botar como cartela. Quem veio hoje, não vem amanhã. Tipo a rotatividade que tem dos carros em São Paulo, né? Quem usou o carro hoje, não usa amanhã. Fazer coisas assim desse tipo, sabe? Ou comprovação, porque tem muitos bares, por exemplo, agora, que estão abertos, funcionando com as regras de que você só pode circular, você só pode estar sem máscara na mesa, comendo, e não é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas sentarem e ficarem ali sem máscara porque acreditam que estão sentados na mesa, então fica sem máscara o tempo inteiro, né? Então você não sabe ali quem vacinou, quem não, né? E circula, sabe, levanta e dança. Então imagina isso no carnaval. Eu acho bem complicado. Não sou a favor, não. Eu tenho observado que acho que está um pouco meio perdido isso, né? Não quer o carnaval. A gente sabe que realmente o carnaval atrai pessoas de todos os países. Mas também há eventos com aglomeração enorme de pessoas, inclusive os estádios de futebol. Então é isso que eu não consigo, entendeu? Por que não faz um evento? Até descentraliza. Eu até imaginei assim, poxa, se pegar o carnaval e levar para os bairros, né? Nova ideia, uma aglomeração em 2 lugares, né? Centro e a parte ali Barrondina. De alguma forma, já que as pessoas estão, de certa forma, se aglomerando. Se você levar, por exemplo, espaço como o Piripiri, tem um espaço imenso, né? Você pegar as atrações, talvez levar, talvez até funcione, não sei. Então, é uma coisa realmente que a gente fica cheio de questionamentos. Eu, assim, a Europa está fechando, então a gente fica... Pois é. Assim, eu não sou a favor por conta disso, né? Porque a gente ainda não tem isso, que é o remédio da cura. A gente tem a vacina, né? Que é um paliativo. Eu, por exemplo, peguei Covid depois de ter tomado a segunda dose já. Acho que sim. Entende? Tudo bem que foi super devagar, os sintomas foram bem pouquinho mesmo e tal, mas, né? Então, sei lá, eu acho que um pouquinho de precaução não fazia mal, coisa que não é da nossa natureza humana, né? E, assim, você falou aí, eu até pensei em perguntar, mas fiquei um pouco... como foi essa sua experiência e, assim, o que é que você pode falar para as pessoas que estão querendo se aglomerar, o risco que você pode dizer para essas pessoas, já que você foi uma pessoa que contraiu, graças a Deus, foi sintoma leve. Ai, Márcio, eu acho que está muito na consciência de cada um, sabe? É muito mesmo da consciência de cada pessoa, né? Mas eu diria, gente, vamos pensar na gente, porque eu acho assim até um pouco de hipocrisia quando eu vejo algumas pessoas falando, não, porque eu vou me cuidar por causa do outro, por causa do tio. Isso é um pensamento meu, tá? Não tô, mas eu digo, não. Por que a gente tem essa mania de querer ser bonzinho, sabe? De dizer, eu sou bonzinho, eu vou me cuidar por causa do meu tio, da minha mãe, da minha avó. Não, começa a se cuidar por causa de você. Está lá no Evangelho, na Bíblia, eu não sou evangélica não, mas está lá escrito, ó, amar é o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o primeiro cuidado começa comigo, por mim, porque, né, eu venho para essa vida responsável por mim mesmo. Eu tenho que ser responsável por mim. Deus, né, para mim, Deus é a força universal,
deu a proposta da gente viver, cada um de nós, para que a gente possa se transformar, evoluir a melhor,